Olá, está começando a partir de agora mais um programa Unifra Entrevista aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET e pelo Unifra Online, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. E o tema do Unifra Entrevista desta semana vai falar sobre os museus. Os museus que são um espaço artístico-cultural importante para o conhecimento e também para a humanidade. E a convidada do programa desta semana é a Franciele Maffi, ela é diretora técnica do Museu das Irmãs Franciscanas. Franciele, seja muito bem-vinda ao programa Unifra Entrevista e eu quero desde já agradecer a tua gentileza de ter aceito o convite para estar aqui para bater esse papo com a gente. Boa tarde, eu que agradeço o convite do Centro Universitário Franciscano, também na pessoa do Rogério, para estar aqui nessa tarde falando um pouquinho sobre a museologia, os espaços culturais da nossa cidade e também fazer um pouco do resgate histórico da museologia no mundo e no Brasil e no Rio Grande do Sul. Ótimo! E eu quero que você comece dando um conceito para nós já, Franciele, sobre o que é um museu, assim, uma instituição a serviço da sociedade, do seu desenvolvimento, no caso do desenvolvimento da sociedade, um espaço que difunde e também ele expõe testemunhos, né? Matérias do homem de tempos que passaram e que as outras gerações podem conferir, podem, de certa forma, confirmar que, de fato, aquele objeto, aquela passagem histórica ocorreu. Bom, se nós formos pegar e analisar em questão ao longo da história, os museus surgem no Templo de Musas, né? Na Antiguidade Clássica. Já existem as primeiras manifestações com as divindades de Zeus, as filhas de Zeus, as musas. Estamos falando da mitologia grega. Da mitologia aí, né? grega, justamente. Então, nesse primeiro momento, a gente tem uma primeira manifestação do que seria uma representação dos museus. Porque nesse período já há uma manifestação de obras de arte, já há uma manifestação às divindades de musa. Ao longo dos anos, vai se constituindo outras formas de museus. Então, a primeira manifestação já estamos na Antiguidade Clássica, até nós chegarmos aos dias atuais. Quando tu te referes à Antiguidade Clássica, isso é antes do nascimento de Cristo. Justamente, a gente coloca isso, justamente. Né? Mas, Franciele, e aquela teoria que diz assim de que os museus, né, fala que os museus surgiram justamente do hábito humano de colecionar. É verídico isso? Sim, tipo, verídico. Lá no Antigo Egito e tudo mais, né? Sim. Nessa época, quem colecionava, de certa forma, já estava incipiente criando um museu. Com certeza. Se nós formos olhar o Antigo Egito, lá em Alexandria, já se tinha o hábito de guardar, né, os objetos, as esfinges, a própria questão da mumificação. É uma forma de você guardar os objetos para depois você poder contar a cultura material de um povo. Se nós formos olhar hoje a nossa sociedade, nós também temos o hábito de guardar objetos das nossas famílias, objetos de uma forma geral da sociedade. Então, nós também temos esse hábito. Sim. Então, o hábito de colecionar, de guardar, não é algo recente, é algo de muitos anos atrás. Desde a Antiguidade Clássica, da Antiguidade Oriental também com o Antigo Egito. Sim. Eu vou te citar um exemplo. Eu, por exemplo, tenho não sei se eu chamo de mania ou de hobby, enfim, de colecionar selos de cartas. Sim. Isso para a prosperidade, digamos para daqui 100 anos, né, as minhas próximas gerações, se elas conseguirem guardar isso de certa forma vai se transformar em peça de museu, por exemplo? Com certeza, porque isso é uma coleção de filatelia. A mesma coisa acontece com as coleções de numismática, de moedas. Então, se você quer entender a economia de um período, há necessidade de você guardar moedas para entender. Um exemplo, a gente pode citar o Museu Histórico Cultural das Irmãs Franciscanas, que nós temos uma coleção vasta de moedas. O teu próprio caso, quando você fala que tem o hábito de colecionar selos, você já está formando uma coleção de filatelia. Perfeito. E muitos colecionadores, não só em museus, mas também nós temos colecionadores particulares. Pessoas que colecionam, que têm o ato de colecionar. E isso vai ajudar a entender uma sociedade. Tá, agora eu quero que você me ajude a fazer um exercício, não só você, mas o pessoal de casa também, seja pelo canal 15 da NET que nos acompanha ou pelo Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. Se nós não tivéssemos os museus tal qual conhecemos hoje, o que seria da humanidade, Franciele?
Isso é uma grande pergunta que nós temos que se fazer até para o futuro, né? Porque nós temos a política do descarte. Tudo que não nos serve, a gente acaba descartando. Então, eu acho que seria um grande problema para a nossa sociedade, porque como é que nós vamos entender e compreender as gerações futuras se a gente não guardar os objetos, a gente não entender a tecnologia de um período, como o homem se posicionava, como ele se relacionava com a cultura material do seu período. Então, eu vejo que isso vai ser um problema para a nossa sociedade de hoje, Rogério, porque nós temos a cultura do descarte. Vou utilizar um exemplo, uma máquina digital. Quem é que utiliza uma máquina digital hoje? Quase poucas pessoas. Inclusive no comércio a gente não encontra mais a máquina digital, porque nós substituímos pelo celular. Então a gente acaba descartando muitas vezes peças que podem vir ajudar a contar um período da história. Perfeito, perfeito mesmo, perfeito. Bom, o fato é que os museus, tal qual como nós conhecemos, Franciele, eles acabaram se consolidando como um divulgador da cultura e também da educação do próprio homem, né? Porque como você coloca, é exatamente isso. Muitas vezes a gente encontra numa peça de museu uma maneira de recordar a história e de entender por que de um objeto chegou-se a outro também, né? Isso a gente chama de registros, né? Perfeito. Principalmente na história, a gente utiliza muito o documento como registro. O documento é uma fonte, mas hoje existem estudos que tu pode estudar uma cultura através também da parte material, parte de arqueologia, paleontologia. Então não é só o documento que é um registro para te entender uma sociedade, mas também os artefatos, a parte de uma letra de uma música. Nós temos várias manifestações que vêm ajudar a entender essa sociedade. E geralmente esses objetos estão reunidos no museu. E muitas vezes eles não estão reunidos no museu. Estão reunidos, como eu falei anteriormente, uma pessoa que resolve coletar os seus próprios pertences particulares. E tem muitos acervos que estão perdidos por aí, que precisam ser resgatados, organizados, até se formar um museu. Perfeito. Eu tenho aqui também na pré-produção que eu fiz aqui, sobre essa história dos museus, Franciele, que as grandes navegações, né, inclusive a partir delas o Brasil foi descoberto, elas também propiciaram o surgimento dos gabinetes de curiosidades, que de certa forma seriam os antecessores dos museus, né? Muito por conta das peças que os navegadores traziam das mais variadas partes do mundo. Esse dá para se dizer que, no caso, os gabinetes de curiosidade seriam os antecessores dos museus como a gente conhece hoje? Sim, os gabinetes de curiosidade, eles surgem no Renascimento, né? O que a literatura nos traz é que os gabinetes de curiosidades, é bem como diz, gabinetes, grandes espaços com várias coleções, aonde nas grandes navegações o homem se lançou além mar, veio até a América, trouxe objetos, muitos objetos inclusive exóticos, animais que chamavam empalhados, hoje em dia o termo correto é taxidermado. E os grandes gabinetes de curiosidade se diferenciam dos museus atuais porque eles eram coleções expostas em todos os locais daquele ambiente, inclusive no teto. Não tinha uma leitura de tipologia do acervo, como hoje os museus são organizados por temáticas. Ele era um gabinete de curiosidade, onde você chegava e olhava um pouco de tudo. E não olhava nada, porque quando você tem tudo, você não tem nada. E aí você não consegue se prender numa peça só. Você acaba se perdendo naquela leitura da exposição, porque a exposição ela tem que ter uma dinâmica, ela tem que ter uma leitura para o visitante ser guiado. E um tema. E os gabinetes de curiosidades não eram assim. Até diziam que era um depósito de objetos, tem inclusive esse tema que é usado. É um depósito de curiosidade, porque aquilo que é curioso, né? A curiosidade é aquilo que te leva a ver um pouco de tudo e não ver nada. Então, por isso que era chamado de gabinete de curiosidade. De curiosidade. Eu tenho aqui também registrado aqui nas anotações que eu fiz, Franciele, de que os primeiros museus colecionaram escritos também, papéis, né? Desenhos e tudo mais. É verídico isso? Sim, é verídico, porque o que acontece? Muitas vezes os escritos eram para reafirmar a história
de quem estava à frente do poder. Então, se contratava pessoas para descrever a história e tinha que demonstrar para a sociedade aquela história do povo do governo que estava à frente do poder. Então, havia necessidade de se fazer esses museus também como uma forma de ressaltar aqueles que estavam à frente do poder. E nós temos um conceito de que os museus, até então, são museus ainda bastante positivistas. E isso vai se desconstruir ao longo dos anos, a partir da década de 70, 80. Ele quer mostrar apenas uma versão, a versão dos grandes heróis, dos vultos históricos. E aí, as novas políticas museais, que depois nós vamos trabalhar um pouquinho, falar um pouco, vai desconstruir isso, vai mostrar os museus dos populares, daqueles que foram esquecidos na história, né? Sim. Então, essa também é a preocupação do museu. Até então era um museu destinado aos grandes heróis, a exaltar as grandes conquistas, digamos assim. As grandes conquistas, os feitos, os vultos. E aí agora se tem aquela ideia que não, o museu ele também tem que mostrar aqueles que foram esquecidos. Perfeito, de quem foi escravizado, de quem perdeu uma guerra, de quem foi excluído, por exemplo. Quem foi excluído, as mulheres, os negros, os indígenas, no caso, né, do Brasil. Também faz parte da curiosidade dos museus. Muito legal. Olha só, o Unifra Entrevista vai fazer um intervalo rapidinho para você tomar uma água, para você ir rápido no banheiro e voltar, né, para frente da televisão, ou para continuar nos acompanhando no Unifra Online, no nosso canal do YouTube. Na sequência, a gente vai voltar com a Franciele Maff para ela conversar mais com a gente sobre os museus, o assunto do Unifra Entrevista desta semana. Então, nós já voltamos. Durante o fim de semana, você confere os assuntos que foram destaque no Centro Universitário Franciscano. O Edição da Semana você acompanha no canal 15 da NET todos os domingos, no horário do Jornal da Unifra e também no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Espero por você. Até lá! Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e tá a fim de divulgar sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o Unifra Entrevista desta semana fala sobre os museus, um importante espaço, né, artístico-cultural para o conhecimento e também para a educação da humanidade. A convidada do Unifra Entrevista desta semana é a Franciele Maff. Ela é a diretora técnica do Museu das Irmãs Franciscanas aqui de Santa Maria. Franciele, mais uma vez, muito obrigado por ter participado com a gente do Unifra Entrevista aqui. Você estava falando no final do bloco que os museus hoje em dia, depois da década de 70, de 80, têm esse caráter assim, né, de destacar também a parte de quem foi vencido em uma guerra, de quem foi excluído, né, pela sociedade, algo que não acontecia antes, justamente por muitas vezes o museu ele ter aquela construção, aquela ideia de ser idealizado e realizado por pessoas da elite, e consequentemente quem se impôs, né, no governo. Agora, eu gostaria que nós voltássemos um pouquinho na questão da Idade Média, Franciele, porque na Idade Média, por conta das guerras que aconteceram e tudo mais, os museus quase desapareceram. Eles serviram muito, as peças serviam muito para financiar guerras, compra de armas e tudo mais, é isso, né? Isso, justamente. E também a Idade Média ela é conhecida como a Idade das Trevas, né? Então, houve pouco desenvolvimento na questão do ensino, a igreja era detentora do poder nesse período e ela acabava amedrontando as pessoas. Então, não tinha o sentido de se criar espaços culturais para exaltar, por exemplo, aquele período. Mas é interessante dizer também que nesse período a igreja foi muito detentora, inclusive, de obras literárias. As grandes bibliotecas são formadas nesse período, né? Os livros proibidos. Então a gente tem que ressaltar... É uma ironia, digamos assim. Dá para se dizer que é uma ironia, porque ao momento que você destaca toda essa questão de uma literatura, de bibliografias, livros que trazem a história da igreja
e não se pode utilizar, acaba sendo uma ironia. E é interessante a gente dizer que não tem espaços de acervo como tinha lá na Antiguidade Clássica, mas tem sim uma produção de conhecimento que não há acesso ao povo. Então é interessante a gente dizer isso, que é o momento da Idade das Trevas, mas também é o momento da Idade das Luzes, né? Perfeito. Então acho que é perfeito. interessante a gente Bem citar colocado. essa uma colocação. uma pena que talvez muitos acervos se perderam por conta dessa ideia, né? Materiais que, por exemplo, hoje serviriam para explicar algumas dúvidas que a humanidade contemporânea tem, né? Talvez nós não consigamos fazer isso justamente porque nesse período acabou virando um outro material. O que era ouro foi derretido, o que era prata foi derretido, o que era bronze também, A própria né? documentação, muitas foram incineradas, Perfeito. né? Até para não ter acesso àquilo que a igreja vinha fazendo no período. Então, muitas coisas são incineradas. E muitos museus também deixam de existir devido a isso. A questão do descarte, acabar se incinerando os documentos, e isso também se perde ao longo da história, porque não tem como você ter o registro para te analisar aquela sociedade. Então o homem também peca nesse sentido. Entendo. No Brasil, a primeira coleção de que se tem notícia, né, e que seria de certa forma um museu, embora talvez fosse um gabinete de curiosidade, é lá de 1640, no Palácio de Friburgo, em Recife, por conta do Maurício de Nassau, um holandês, né? Sim, um holandês. Colonizador, né? Durante a colonização aqui, Perfeito. holandesa em Recife, foi construído então o Palácio de Friburgo, aonde nesse palácio se reuniu várias coleções vindas da Europa, inclusive mobiliários. Nós temos também coleções de pinturas, grandes obras nesse palácio, né? E inclusive a arquitetura do palácio era uma arquitetura bastante imponente que lembra uma igreja, porque Olha tinha só. 2 torres ao lado. Sim. E dentro desse local é que se guardaram muitas obras de arte que vieram da Europa, mas nada daqui, nada da América, por Nada exemplo. da América, justamente. Muitas coisas vieram da Holanda e também muitas coisas entre os conflitos que tinha nesse período, né? E esse transporte, por exemplo, Franciele, o que a história nos conta dessas obras de arte, desses objetos que vieram da Europa para servir como objetos de museu? Vieram via navio? Como é que eles fizeram? Como é que eles geralmente faziam isso? esses... Mas porque como era feito esse transporte? o Saberia meio nos de explicar? locomoção era o navio, né? Sim. Vinha entramar. Era o avião da época, né? Era a locomoção do período. Exato. O que acontece? Muitas vezes não tinha, como tem hoje, a preocupação com o acondicionamento do acervo, né? Hoje, quando uma peça é transportada para uma exposição, a gente tem essa preocupação em fazer um acondicionamento. No período não tinha essa preocupação. Muitas dessas coisas eram pertences pessoais das famílias e acabavam vindo junto com os navios. Sim. Então não tinha esse cuidado no transporte. Quer dizer, então não tem nada de frescura quando a pessoa acha, estão transportando uma obra de arte lá com ar-condicionado e tudo mais. Isso é para preservar as características, o material original da obra. Isso. O que acontece? Você está me perguntando isso hoje, né? A questão do acondicionamento. Hoje em dia, uma obra de arte, para ela sair de um acervo de um museu, ela precisa, inclusive, ter uma apólice de seguro. Dependendo que tipo de obra de arte que é, há uma necessidade de ter uma apólice. Geralmente, a instituição ela define que transportadora que ela quer que faça esse transporte, é colocada em containers, em caixotes de madeira. Além disso, é embalada a obra de arte e ainda é emitido um código de rastreamento para você ver onde que está aquele acervo. Aqui no Brasil existe isso. Aqui em Santa Maria nós temos alguns museus tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, quando existe Bienal no Rio Grande do Sul. Também é feito essa solicitação para que algumas obras saiam da cidade, e aí é feito toda essa normativa de segurança para o acervo que eu acabei de colocar para você, Rogério. Já aconteceu aqui em Santa Maria, tem um museu aqui que tem obras missioneiras e que empresta para a Bienal do Mercosul. Olha só que e legal. há coisas que as pessoas não sabem. Às vezes a gente conhece. acha que o acervo está tão longe e nós temos peças de grande Pois valor. já que você está tocando nesse assunto, vamos aproveitar então.
O Centro Universitário Franciscano, Franciele, ele tem a sala de exposições Angelita Stefani, que serve como, de certa forma, um espaço para a divulgação da cultura. Digamos que, a grosso modo, ele até poderia funcionar como um museu, porque muitas vezes a gente encontra peças. Recentemente nós tivemos uma exposição de design, né, que mostra o design como expressão da capacidade humana, com objetos, por exemplo, dos imigrantes, né, italianos, e muitos daqueles objetos não deixam de ser peças de museu. Nós temos então a Sala Angelita Stefani e também o Museu das Irmãs Franciscanas, que são dois grandes espaços, digamos, da Unifra para isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, principalmente do Museu das Irmãs Franciscanas. Quem quiser visitar, o que encontra nesse museu? Bom, o Museu das Irmãs Franciscanas, ele é um museu que expressa a cultura material das irmãs. Mas eu costumo geralmente dizer que não é só das irmãs, é da sociedade como um todo. Por quê? As pessoas que forem lá visitar, elas vão encontrar objetos que lembram a sua história. Por exemplo, nós temos ferros de passar, a brasa, que muitas pessoas chegam durante a exposição e dizem: "Ah, mas isso aqui fazia parte da minha infância". Então, ele é um acervo bastante expressivo, claro, como eu falei anteriormente, aquela ideia positivista de trazer um grupo para dentro do museu. Essa também é uma ideia do nosso museu, de certa forma, porque ele traz a ideia do grupo das religiosas franciscanas, mas também é um museu assim bastante aberto, porque ele traz a cultura material da sociedade, das irmãs como um todo, a tecnologia. Nós temos imagens sacras, que também traz um pouco dessa questão da leitura da iconografia religiosa, as áreas de trabalho, tanto na parte educacional como na área da saúde, e é um espaço, além de visitação, um espaço de pesquisa, pesquisa acadêmica, pesquisa do cotidiano da vida das irmãs. Também acho que é importante dizer isso, que a pesquisa não é só acadêmica. A gente também tem que valorizar a questão da oralidade, das memórias, porque por trás de cada objeto tem uma história de vida. E o momento que a gente se der conta que os museus têm uma história de vida, que não é só o objeto que está lá exposto, a gente vai dar valor. E não só para ressaltar, mas também para questionar. Por que que, por exemplo, uma disciplina que era usada para a penitência das religiosas está lá, ou uma palmatória para disciplinar os alunos durante um período da história? A gente também tem que questionar aqueles objetos que não trazem algo de bom para as pessoas e para a história. Nós temos outros museus aqui também em Santa Maria, né? Temos são outros quantos museus. mais ou menos, assim, só para a gente ter uma ideia? São 16 instituições museológicas no município, atualmente. Nós temos museus que trabalham com a temática militar, museus de arte contemporânea, nós temos museus de religiosidade, nós temos museus que trabalham a parte de paleontologia, arqueologia, artes visuais, nós temos museus da parte educacional, vários museus no município. Porém, há um desconhecimento da comunidade de Santa Maria, e não porque a comunidade não conhece, é porque muitas vezes falta essa divulgação. São museus, instituições novas, tem museus aqui na nossa cidade que não tem 20 anos, tem outros que têm 80 anos e tem outros que têm 10, 15 anos. Então, muitas vezes falta esse processo de divulgação, mas nós estamos trabalhando para isso, né? Nós da coordenação do sistema, eu faço parte da coordenação do sistema com mais 2 colegas, e nós temos um conselho gestor no município. Sim, a gente ainda tem um tempinho, está na reta final do programa, Franciele, e eu não posso deixar de te perguntar uma coisa, você que trabalha diariamente com essa questão dos museus. O museu, ele estimula muito a interatividade entre o público e a obra, ganha muito espaço na sociedade contemporânea, ou seja, eu me refiro àqueles museus interativos hoje, em que a pessoa pode tocar na obra, em que a pessoa pode muitas vezes até conversar com a própria obra. Você vê isso de uma maneira positiva ou não? E há também agora até os ecomuseus, né? Isso, os ecomuseus é uma nova concepção de museu, que quem realiza e constrói o museu é a comunidade. É aquele museu que a gente diz assim que não tem acervo. São as pessoas que fazem o museu. Aqui em Santa Maria nós temos o exemplo do Museu 13 de Maio de Cultura Afro-Brasileira, que é a comunidade que faz o museu ali. Eles têm oficinas, têm um trabalho com a comunidade negra. Também em Porto Alegre tem o Museu da Lomba do Pinheiro. No Rio de Janeiro tem o Museu da Maré, que é um ecomuseu. E também é importante dizer que o museu ele não é preciso ser feito apenas com acervo.
ele tem que ser feito com pessoas. As pessoas têm que se sentir parte daquele espaço. Ele pode ser de um grupo, daquele grupo que às vezes a gente questiona, Perfeito. né? Mas ele é das pessoas, ele é da comunidade. Ou seja, a interatividade dele é algo positivo. É algo positivo. E é interessante dizer, podemos usar o exemplo do Museu Tecnológico da PUC, que é um museu estritamente interativo, onde as pessoas podem tocar nas peças, onde as pessoas podem interagir. As exposições são montadas, são criadas, diferente daqueles objetos, daquele museu onde nós coletamos o ato de coletar e guardar, como nós falávamos, e testemunhar. É diferente desse tipo de museu, que a gente guarda, coleta, guarda e depois testemunha, né, e organiza. É diferente. Esse acervo, por exemplo, do Museu da PUC, é uma exposição totalmente criada. Igual ao Museu da Língua Portuguesa, que há 2 anos atrás, né, incendiou em São Paulo, também foi toda uma exposição que foi criada. E eles vão recriar novamente o Museu da Língua Portuguesa. Tomara. Essa Franciele Maff, diretora técnica do Museu das Irmãs Franciscanas, a convidada no Unifra Entrevista desta semana. Muito obrigado, Franciele, pela tua presença aqui mais uma vez no programa. Eu que agradeço, me coloco à disposição. O Museu também das Irmãs Franciscanas se coloca à disposição da comunidade, tanto acadêmica aqui do Centro Universitário Franciscano. A gente vê que os universitários, os cursos estão procurando muito o museu para estudo. Essa semana a gente recebeu o curso de pedagogia, a gente recebe o curso da área da saúde, da enfermagem. Nós estamos com um projeto, com um curso de arquitetura agora, a questão da acessibilidade, porque isso também é um outro assunto que podemos abordar futuramente, a questão da acessibilidade nos museus, né? Então eu que agradeço, Rogério, muito obrigada. Nós é que agradecemos. O Unifra Entrevista volta na próxima semana, a partir das 6 da tarde de sexta-feira, ou então nas reprises, aqui no canal 15 da NET, ou a qualquer momento no Unifra Online, lá na internet, o nosso canal do YouTube. Nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá.